Olá amigos, me chamo Jaciara, sou da cidade de Tiradentes e gostaria de mandar um abraço para a Bibliografia Piresina. Este projeto é baseado em estudos realizados através dos livros idealizados e publicados por escritores que possuem um apreço pela cidade de Pires do Rio, contando e preservando a memória da cidade, relatando a chegada da ferrovia em Goiás, a fundação da cidade, sua emancipação, seu povoamento, primeiros moradores e seu crescimento e importância econômica. É um reconhecimento aos homens e mulheres que deram sua grande contribuição para o progresso da cidade, do estado de Goiás e ao cenário nacional. Nosso intuito é trazer a todos informação sobre a história, e isto inclui de trilhos a dormentes, locomotivas a estações, de fotografias a entrevistas, de documentos a vídeos. Não emitiremos aqui nossa opinião, somente queremos reavivar nossa memória, trazer às novas gerações informação pertinente à trajetória da cidade de Pires do Rio, do estado de Goiás. Como disse o poeta, a cidade dos beija-flores, desde a criação aos dias atuais. Amigos da Bibliografia Piresina, tudo bem com vocês? Comigo tudo bom. Hoje nós vamos falar sobre este livro aqui, do seu João Albano Neto, chamado Fundação e Emancipação de Pires do Rio. Eu vou dar uma lida nele e a gente vai observar alguns pontos que ele escreve nesse livro. Nesse livro, o autor mostra para você o esquecimento de pessoas, o nome de tantos que lutaram pela vida desta cidade, e hoje eles não existem mais, e sim no Oriente Eterno. Agradecimento. Agradeço a todos os amigos que empenharam seus esforços colaborando com este trabalho da história de Pires do Rio, deixando suas marcas gravadas no crescimento da cultura de nossa cidade, contribuindo, portanto, para a restauração e a preservação de valores históricos que ficarão para sempre ao deleite das futuras gerações, que terão o privilégio de conhecer e se deliciar com a realidade, ou seja, a consolidação de um desejo que iluminou na fundação da nossa tão querida Pires do Rio. Homenagem póstuma. Esta obra é também uma homenagem aos que se empenharam na fundação de Pires do Rio, os senhores Manuel Cavalcante Nogueira, Luciano Félix de Souza, Lino Teixeira de Sampaio, Cosme José do Nascimento e Dr. Balduino Ernesto de Almeida. Seus nomes serão sempre lembrados por nós e aqueles que deles tomarem conhecimento da história. Prefácio. Já que foi concedida a este modesto escriba a honra e, sobretudo, a agradável tarefa de prefaciar esse minucioso trabalho histórico, todo ele dedicado à nossa querida Pires do Rio, é forçoso deixar claro que o seu autor é um autêntico e brilhante autodidata. Isto é, não possui formação escolar completa, fato este que é fartamente compensado pela sua brilhante memória. Este detalhe, no entanto, aparecerá em toda a extensão desta primorosa obra, em momento diverso, com efeito singular de abrilhantá-la ainda mais. Vejamos, por exemplo, o nome escolhido para a nossa cidade, o qual, por falta de informação ainda hoje, inúmeros pirizinos, jovens e adultos, ignoram seu real e histórico sentido, levando-os a acreditar que estivesse relacionado ao rio que banha parte do nosso município. Mas ver-se-á naquele estudo que a feliz escolha obedeceu a princípios mais nobres. Vale ressaltar que todo o conteúdo daquele trabalho foi obtido graças a um intenso e laboroso estudo junto às fontes confiáveis de literatura então existentes.
escassas, diga-se de passagem, e também na sua grande maioria, através de pessoas de renome, bem informadas, as quais participaram direta ou indiretamente em prol da edificação desta pujante cidade de Pires do Rio. Ressalte-se ainda ao final deste modesto e prolixo trabalho que todas aquelas pessoas acima mencionadas já não pertencem mais à classe dos seres viventes. Deram cada uma a sua cota de participação e simplesmente partiram. Pires do Rio, 12 de março de 2014. Carlos José. Pires do Rio, 10 anos de história, fundação e emancipação. João Albano Neto. O rápido avanço da Estrada de Ferro Goiás, através do território goiano, trazia consigo o desenvolvimento e o progresso em sua região sudeste, fazendo surgirem ao longo de seu trajeto vias e povoados que logo se transformariam em cidades. Assim também nasceu Pires do Rio, com a chegada da ferrovia. Como outras tantas que surgiram com a chegada dos trilhos, era um sonho realizado pelo diretor da Estrada de Ferro Goiás, Dr. Balduino Ernesto de Almeida. Quando, por ocasião da visita do ministro da Aviação e Obras Públicas, Dr. José Pires do Rio, ao Porto do Roncador, Dr. Balduino anunciou em seu discurso de agradecimento que a primeira estação após a ponte do Rio Corumbá teria o nome de Pires do Rio, em homenagem ao ministro ali presente, e disse ter certeza de que um dia iria surgir ali uma cidade. Dr. José Pires do Rio, que se encontrava presente, sensibilizado, retribuiu com palavras de agradecimento. Estava feliz em saber que o seu nome iria constar na plataforma de uma estação da Estrada de Ferro Goiás. No dia 13 de julho de 1922, com menos de um ano de reinício das obras da ponte metálica que recebeu o nome do presidente Epitácio Pessoa, em homenagem ao então presidente da República, foi liberado o tráfego das locomotivas pertencentes à Estrada de Ferro, assegurando o livre trânsito das locomotivas. Em breve a estação Pires do Rio seria inaugurada. No início de outubro de 22, Dr. Balduino anunciou que a inauguração da estação e do obelisco seria no dia 9 de novembro próximo, e essa data já estava marcada. Com esta notícia, os moradores do Roncador começaram a mudar para a estação Pires do Rio. As primeiras mudanças se deram com as casas noturnas ao lado direito da estação, transformando em uma vila de barracos que era conhecido como Rua do Fogo. Na praça da estação residia Manuel Coletor, Olinto Coletor, ambos eram carreiros. Manuel Cavalcante Nogueira, o Maneco, tinha uma boa casa de comércio ao lado da estação. Era dono de uma frota de carros de boi, transportava mercadorias do Porto do Roncador para Santa Cruz e até Pouso Alto, hoje Piracanjuba. Luciano Félix de Souza era gerente de um posto do Banco Hipotecário e Agrícola de Minas Gerais, no Porto do Roncador. Em seguida, deixa o banco e monta um comércio de secos e molhados no Arraial. Lino Teixeira Sampaio e Cosme José do Nascimento eram fazendeiros. Dr. Balduino mandou os pedreiros da ferrovia construírem um obelisco, o marco comemorativo da fundação de Pires do Rio, na frente da casa do seu Maneco. O amanhecer de 9 de novembro de 1922 anunciava um belo dia, como de verão, com céu limpo, um grande movimento de gente em frente à estação, cavaleiros de todos os lados, Santa Cruz, Campo Formoso, Pouso Alto, Bonfim, que é a cidade de Silvânia, fazendeiros da região. Às 15 horas só se via cavalo amarrado no cerrado. O tempo estava muito nublado, escurecendo antes da hora e começou a chover. Quando se ouviu o barulho da máquina muito distante. Um apito de repente deixou o povo admirado, e o trem continuou apitando enquanto se aproximava. O povo em coro gritava: "Obrigado, Dr. Balduino." Os cavalos que estavam amarrados por todos os lados ficaram assombrados com o barulho e o apito do trem, e arrebentaram os freios, correndo pelo cerrado afora, fazendo seus donos correrem atrás. Foi outra festa. À noite, muitas pessoas foram procurar abrigo na estação, porque chovia e não conseguiram alcançar seus animais de montaria que havia fugido.
Eram exatamente 16h30 quando o trem chegou, na estação de Pires do Rio. Dentro dele destacavam-se os senadores Ramos Caiado, Adolfo Teixeira, o Dr. Balduino de Almeida, Dr. Eugênio Guimarães, Dr. Álvaro Paca, Manuel Cavalcante Nogueira, Luciano Félix de Souza, Cosme José do Nascimento, Lino Sampaio e Saulo Palmerston, além de grande número de pessoas que foram até o Roncador para voltarem no trem. Como chovia muito naquela tarde, não houve nenhum tipo de comemoração. Apenas o Dr. Balduino gritou: "Pires do Rio nasceu", e o povo aplaudiu. Junto ao obelisco falou o farmacêutico Saulo Palmerston, saudando o Dr. Balduino de Almeida, a comitiva e os demais presentes à solenidade. A inauguração da estação de ferro é o marco da fundação de Pires do Rio, e ela não teve a presença do governador de Goiás. Em 1922 foi ano da mudança do chefe do executivo goiano. Eugênio Rodrigues Jardim passou o comando para Miguel da Rocha Lima. Isso pode ter impedido a presença do governador. Contudo, acreditamos mais nas dificuldades no meio de transporte entre Goiás e o porto do Roncador. Amigos da Bibliografia Piresina, começando agora a segunda parte do livro Seu João Albano Neto, na página 18, fala o seguinte: o dia 10 de novembro de 1922 amanheceu chovendo, mas o tráfego da estrada de ferro funcionava normalmente, com os trens chegando e saindo para Araguari, Minas Gerais. Os dois trens que trafegavam da estação Roncador para Araguari, um de passageiros com primeira e segunda classe e o outro misto, passageiros e cargas, saíram a partir desse dia da estação de Pires do Rio. Dr. Balduino chegou cedo à estação, trazendo uma notícia muito boa para o povo. Aqueles que quisessem se mudar da estação do Roncador para a nova estação, as pranchas da Estrada de Ferro Goiás estariam à disposição, a partir desta data, sem nenhuma despesa de transporte. Aí começou a demolição total do povoado do Roncador. No início do mês de dezembro do ano de 1922, o novo arraial Pires do Rio crescia rapidamente e em pouco prazo cercou a estação da Estrada de Ferro. As pranchas da Estrada de Ferro, os carreiros e as tropas transportavam as mudanças do povo do Roncador, dia e noite. Dr. Balduino de Almeida sentia-se feliz com o crescimento do povoado. Havia sido determinado que o Dr. Álvaro Paca desenhasse a planta da nova cidade, mas o povo não esperou. Invadiu toda a área da estação. Dr. Balduino pediu com todo o empenho que se reservasse a praça da estação para ser construída uma escola. Mas chegou certo ponto que não podia obedecer à planta do engenheiro. Em setembro de 1923, Dr. Balduino de Almeida visitou Pires do Rio, encontrou os amigos na residência do Sr. Manuel Cavalcante Nogueira, falou que o arraial estava crescendo exageradamente.
já necessitando de um administrador municipal, pedindo que o seu Maneco falasse com o senador Adolfo Teixeira, interferindo junto aos políticos de Santa Cruz. Falou que estava residindo em Araguari, Minas Gerais, até que se normalizasse a situação do reinício das obras da Estrada de Ferro Goiás, junto ao governo federal, pois quase todas as obras estavam paralisadas no governo Arthur Bernardes. Na próxima vinda, iria trazer uma outra planta de acordo com o traçado da cidade. Visitou a farmácia do senhor Manuel Galdino, na Rua da Estação, e foi até a Rua do Fogo, ficando admirado com o movimento do bairro, onde havia muitos botequins. O sapateiro Enéas Alves Porto, o fotógrafo Nestor Martins, barbearias e salão de dança. Maneco relatou que no bairro havia muitos forasteiros e que estava acontecendo muitos crimes no arraial. A primeira rua instalada no arraial de Pires do Rio foi a Rua do Fogo, pelas casas noturnas do lado direito dos trilhos, onde havia grande movimento, sendo comandada por uma senhora conhecida por Maria Rosa, uma pessoa muito honesta que tinha muita amizade no bairro, esposa de Salvador Machado. A segunda rua fundada foi a Rua da Estação, hoje conhecida por Francisco Rodrigues Naves. Lá se instalaram Luciano Félix de Souza, Antônio Jorge, João Rassi, Amin Rassi, José Cury, Michel Tarran e Sabá Tarran. A terceira rua foi a Rua do Comércio, hoje Avenida Castelo Branco, essa que nós estamos nela, sendo os primeiros comerciantes Elias Inácio, Davi Abdala, Aristóteles Lacerda, Antônio Abraão e Elias Relou. Outros comerciantes foram para a Rua do Fogo, atraídos pelo movimento. Elias Dagger, Cecílio Abrão, Abrão Cecílio, José Escafe, Abdala Davi e Miguel Abrão, que era carroceiro, pai do saudoso Issa Miguel. Foi uma correria à procura de local para se instalar no arraial. De certa forma, porém, a situação foi se agravando, não ficando como o Dr. Balduino desejava. O povo não esperou a hora certa, invadiu a área reservada para construir uma escola, de acordo com a planta feita pelo engenheiro Dr. Álvaro Paca. A verba para a construção da escola ficou apenas no papel. E o senhor Lino Sampaio entendeu que a Estrada de Ferro Goiás deveria pagar para ele os 4 alqueires de terra que tinha doado e escriturado. Escriturado no cartório de Santa Cruz de Goiás em 5 de julho de 1922. Lino dizia que tinha sido convencido a doar o terreno na esperança de um dia receber por ele. Dr. Balduino não sabia das intenções do coronel Lino Sampaio. O certo é que alguém foi enganado. Amigos da Bibliografia Piresina, estamos aqui hoje com meu grande amigo, seu João Albano Neto. Tudo bom, seu João? Boa tarde. Tudo bem, né? E ele escreveu este livro aqui, ele publicou agora em 2018. 2018. O livro Fundação e Emancipação de Pires do Rio, 1921 a 1931. Só que antes ele tinha um outro trabalho, né, seu João? O senhor estava fazendo as pesquisas, Estrada de Ferro de Goiás, rumo ao centro de São Paulo, 1960. Rumo ao centro-oeste. Ah, rumo ao centro-oeste. São Paulo, 1860,
e Pires do Rio, 1922. 1922. Bom, eu queria fazer uma ressalta no que você falou aí sobre a data do livro. Pires do Rio é uma cidade que foi fundada e emancipada em 8 anos. Seria 1922 a 1930. Sim. Mas eu coloquei 1921, 1931, porque teria que um ano antes e um ano depois. Certo. Porque se você emancipou uma cidade em 1922, não tem nada para o ano seguinte preparado. Aí tem que ter delegado, tem que ter juiz, tem que ter promotor, tem que ter tabelião, coletor, etc. E uma equipe muito grande. Verdade. Então, ela não pode sair com a data no livro da história do ano da fundação. Tem que sair um ano depois da fundação, Entendi. da emancipação, e um ano antes da fundação. Para completar a história daqui. Vou ler aqui a biografia do senhor, né? João Albano Neto nasceu em 28 de maio de 1937, na fazenda Lagoa do Mucambo, no distrito de São Bento, hoje Amontada, município de Itapipoca, estado do Ceará. É filho de Washington Teles Menezes e Maria do Carmo Albano Teles. Iniciou seus estudos primários em escolas particulares, posteriormente ingressou na Escola Técnica Federal do Ceará, onde concluiu o curso de admissão e o técnico de mecânico agrícola. Trabalhou na construtora Alfa, Sociedade Anônima, e no Departamento Nacional de Obras contra a Seca, o DENOX. Em 23 de dezembro de 1957, aos 20 anos de idade, mudou-se para São Paulo, à procura de trabalho e na esperança de dias melhores. Em janeiro de 1961, foi designado para prestar serviços em Vilhena, no então território de Rondônia, a serviço da Companhia Camargo Correia Sociedade Anônima. Residiu em Marco Rondon e Pimenta Bueno, além de prestar serviços em Guajará-Mirim, Porto Velho, Rio Branco, no Acre. Em novembro de 1962, ainda a serviço da companhia, retorna ao Centro-Oeste, indo trabalhar em Diamantino, Cuiabá, e Jaciara, no estado de Mato Grosso. Em 26 de fevereiro de 1963, é transferido para Pires do Rio, Goiás, onde a companhia executou obras na estrada de ferro, trecho Pires do Rio, Brasília. Casou-se em 21 de novembro de 1963 com Lucimar Rodrigues, de cuja união nasceram os filhos Washington, em memória, e Nelita. Em dezembro de 1963, terminadas as obras, a Companhia Camargo Correia, Sociedade Anônima, segue para o estado do Rio Grande do Sul. Mas João já havia se casado e decidiu permanecer em Pires do Rio. Deixa a companhia ingressando-se na Prefeitura Municipal de Pires do Rio, onde trabalhou como fiscal arrecadador e de obras até 1980. Aposentou-se no cargo de coletor municipal. Sua vida maçônica teve início em 4 de abril de 1970, na augusta e respeitável loja maçônica Amor e Luz 4, número 1159, a qual dedica grande parte do seu tempo, que é dividido entre a loja e a família. Pois bem, Sr. João, muito bom, né? Sr. João, como que deu a ideia do senhor um dia fazer essas pesquisas, começar esse trabalho bonito que é da escrita, da literatura? Eu já assim, toda a vida eu gostei muito de história. E toda a vida eu admirei muito a história de Pires do Rio, porque Pires do Rio foi uma cidade que foi fundada e emancipada em 8 anos
de vida. Sim. Talvez nenhuma no Brasil tenha esse curto tempo para se tornar emancipada. Verdade. E, então eu vi a história de Pedro do Rio mentirosa, uma história bonita, mal contada e mentirosa. Então eu era revoltado e sou revoltado com essa história da fundação de Pedro do Rio. Que endeusaram uma família como fundador, que nunca foram fundador. Na verdade, foram participador da fundação, mas não fundador. Sim. Não é? E que fundador, na verdade, foram 4. Manuel Cavalcante Nogueira, Luciano Félix de Souza, que era o mais competente da turma, Cosmo José do Nascimento e Paulino Teixeira Sampaio. Certo. Que é o que se endeusa como fundador de Pedro do Rio, que não é. Então, essa foi a razão de eu testar contra esse ideal que eu via em Pedro do Rio. Certo. E ainda mais uma cidade bonita igual Pedro do Rio. Porque Pedro do Rio é uma cidade muito bonita, bem traçada. No dia que eu cheguei aqui em Pedro do Rio, eu cheguei, era 8 horas da noite, que eu olhei as ruas de Pedro do Rio, que eu vi Pedro do Rio tão bem traçado, tão bonito. Eu ainda falei para um amigo meu, falei, quando terminar as obras da firma, eu vou sair da firma e vou ficar aqui nessa cidade. Aí meu colega falou assim, tu é besta, rapaz, tu fica nada. E o resultado, eu fiquei e ele também ficou. Que coisa boa. E ele casou aqui também. Viu? Isso já tem mais de 50 anos, né? Não, foi em 63. 63 anos. Foi em fevereiro de 63. Justamente agora dia 26, que foi, era o último dia de carnaval, como hoje é o dia de carnaval, só que naquele dia caiu o último dia, 26 de fevereiro, né? E hoje caiu dia, hoje quanto mês? 17, né? 16? 16. Então, Sr. João, o senhor falou o nome aí de 4 personalidades, né? 4 pioneiros aqui da nossa cidade, mas onde entra o engenheiro Balduino de Almeida, da rede ferroviária? Naquele tempo, isso aqui era um sarradão que ninguém não tinha nada, não existia nada, o sarradão. Existiam 2 casas, aliás, 3 casas lá no mercado, uma do Manuel Cavalcante, que tinha um ponto de comércio e 2 casas de 2 carreiros que transportavam a mercadoria do Roncador para outras cidades. E era Manuel coletor e o irmão Olinto coletor. Certo. Eu 2. E como aqui era o ponto de pouso, que eles carregavam os carros no Roncador e vinha para cá. E aqui ele dormia para o dia seguinte. O Manuel Cavalcante pôs uma casa de comércio ali onde é perto do mercado. E ele, inclusive, ele era dono de uma frota de carros de boi, que ele transportava para Santa Cruz até Pouso Alto, a mercadoria do Roncador. Mas todos eram pontos de pouso aqui desse lugar. Aí quando foi para dar seguimento na ferrovia, que estava parado já há 7 anos no Roncador, do lado de lá do Rio? Do lado lá do Rio, o Espírito do Rio foi premiado o local aqui foi premiado para a estação Pires do Rio. Certo. Pires do Rio, que era o ministro José Pires do Rio na época. E o Balduino Santana foi colega do Zé Pires do Rio de formatura, lá em Ouro Preto. E, então, ele insistiu em pôr a estação aqui em nome do chefe dele, que era o ministro da Aviação e Obras Públicas. Que era o ministro José Pires do Rio. E o ministro da Aviação, justamente quando foi para dar início à ponte no Roncador, que tinha 7 anos paralisado, ele veio para dar início à obra. Certo. Ele veio no ponto do Roncador. Inclusive, esse caderninho aqui tem essa parte, essa história, viu? Sim. E eu vou te dar esse caderninho que não foi,
que não é, para você ter conhecimento. A gente trabalhar e gravar alguns vídeos também em Mas cima dessa então, pesquisa. aí surgiu, aí foi rápido a história. Por quê? Por que foi rápido? O tempo do presidente da época estava esgotado. Ele tinha que entregar dia 15 de janeiro de 1922, não é? Sim. Aí marcaram a inauguração da estação dia 9 de novembro, antes do dia 22, porque senão seria entregue por outro ministro da Aviação, que já era outro governo, lógico, o ministro da Aviação mudava. Sim. Entendi. Aí acabaria o mandato, né, do próprio presidente também, né? A equipe nova era dele, limitar as pessoas. O ministro da Aviação era dele, e a inauguração era feita pelo outro. E o Zé Pires do Rio tinha todo o interesse de inaugurar a estrada até Pires do Rio, como realmente foi inaugurado e dado o nome da estação em nome dele. E a cidade cresceu em nome dele. A cidade foi crescendo assim, muito rápido depois que construíram a estação, né? O engenheiro também continuou esse trabalho, porque parece que ele inaugurou aí mais um punhado de estação aí para frente, não, né? Ele inaugurou até essa primeira estação aqui, depois de Sousa Distrito. Depois de Sousa Distrito, como é que eu tenho um nome? Eles chamam Batão, mas não é. Tem outro nome. É Gerineu Teixeira. Tem apelido de roda. Em 9 de novembro de 1923, Dr. Balduino Ernesto de Almeida fez uma surpresa. Chegou a Pires do Rio. Em sua companhia se encontrava Dr. Álvaro Paca e Dr. Eugênio Guimarães. Vieram passar o primeiro aniversário de fundação com os amigos. Passaram um telegrama para o patrono, Dr. José Pires do Rio, em São Paulo. Falou que dia 1º de novembro os trilhos tinham chegado a Ubatã, com um número muito reduzido de operários. À tarde, retornaram para Araguari. Em dezembro de 1923, chegou no Arraial de Pires do Rio o primeiro dentista, Dr. Manuel Rabelo, que instalou seu consultório na Rua do Fogo. Durante o ano de 1923, o arraial expandiu-se, crescendo de maneira nunca vista em lugar nenhum deste estado. Comerciantes, donos de oficinas, trabalhadores braçais, pedreiros, carpinteiros, aqui chegavam diariamente, dentre os quais merecem destaque especial os seguintes: João Batista Soares, Tomás Pereira, Marçal Galdino, Francisco Cavalcante Nogueira, Venefredo Macedo, Augustinho Rodrigues, Davi Abdala Rassi, João Rassi, Antônio Francisco de Lisboa e outros muitos que tomaram conta do arraial, trazendo muito futuro para a cidade e região. Finaliza o ano de 1923 com muita esperança para o ano vindouro. Toda cidade tem sua história, que em derradeira análise é a história de seus fundadores. Augustinho Rodrigues, fazendeiro, era pessoa muito amiga de Manuel Cavalcante Nogueira, que cedeu um terreno ao lado de sua nova casa para Augustinho construir uma casa residencial que existe até os dias de hoje. Em janeiro de 1924, chega ao Arraial Pires do Rio Dr. Bezerra Cavalcante e Dr. Barros Pimentel Filho, que instalam seus consultórios na Rua do Cruzeiro, hoje Rua Maria Rosa, bairro do Fogo. Era um ano de muita chuva, as construções do arraial foram todas paralisadas e as águas do rio Corumbá atingiram as vigas principais da ponte metálica. Presidente Epitácio Pessoa.
Há quem diga que foi o maior inverno já visto na região centro-oeste. Em junho do ano de 1924, o empresário Antônio Dante Galassi e Fernando Blumenschai, italianos, iniciaram a construção de uma charqueada na beira do córrego do Laranjal, hoje ao lado do serviço de bombeamento de água. No ano seguinte, a indústria começou a funcionar. Era conhecida como Charqueada Santo Antônio. Gabriel Gebrim monta a primeira padaria no Arraial de Pires do Rio, na Praça da Estação. Na época, o pão vinha de Araguari para Pires do Rio. Pelo trem, chegava com 10 a 12 horas de atraso. Em junho de 1924, o farmacêutico Dr. Francisco Ascioli instalava uma farmácia na Rua da Estação, que foi muito bem sucedida. Sendo um homem muito culto e inteligente, fez um trabalho muito valoroso. Não teve, praticamente morreu a história da Estrada de Ferro nas fundações de cidade, porque a maior parte da cidade do Centro-Oeste foi fundada nas estações de Estrada de Ferro. A Estrada de Ferro foi entrando e é onde ela foi instalando uma estação, foi formando uma cidade, como é Urutaí, como é Pameri, como é Virício, e para frente todas elas. Inclusive, você sabe que aqui o Vianópolis era gameleira quando foi fundada a estação. É por isso que aqui em Goiás as cidades são muito próximas, né? Porque as estações parece que tinha uma distância de 15 quilômetros uma para outra, no máximo 20. E Goiás nós somos beneficiados com isso, que as cidades são muito próximas. Você anda 15 quilômetros, você chegou na cidade. Bulhões era estação, formou cidade. Agora, Vianópolis já era cidade. Na época existia, né? Um convento seminário lá, na época dos padres, né? Vianópolis. Orizona, que ficou fora da Ilha de Ferro, também já era cidade. Sim. E aí nesse processo todo o senhor começou a trabalhar na prefeitura e começou a... Foi, aí eu, com a minha saída da Camargo Correia, o meu sogro tinha muita amizade e o prefeito já em seguida arrumou para mim para trabalhar na prefeitura. Só que naquele tempo, para a pessoa entrar na prefeitura, vaga era limitada. Sim. Hoje, você vê, tinha 6 funcionários na prefeitura quando eu entrei, dentro da prefeitura, do prédio. E eu tenho o nome deles, todos eles. Então, eu esperava o lugar de um fiscal para entrar. Aí o prefeito me colocou com folha branca, eu receber para segurar a vaga que o outro ia aposentar. E com 6 ou 8 meses ele aposentou e eu entrei. E aí você foi nomeado fiscal no local dele? Fui nomeado, que foi no dia 10 de dezembro de 63. Tá. Quem era o prefeito na época? O Gaudêncio Rincon. Seu Gaudêncio. Nossa, muito bom. Saudade do seu Gaudêncio, né? Sr. João, e a maçonaria? Maçonaria? A maçonaria, toda a vida eu tive grande admiração pela maçonaria, né? Mas as coisas naquele tempo eram muito difíceis. A gente da prefeitura recebia a metade do ordenado e a outra metade ficava para quando Deus desse bom tempo. Porque não tinha CM. O CM só foi criado em 66 pelo governo do Castelo Branco, né? Certo. Aí foi assim, quando a prefeitura passou a receber CM, o prefeito já era o Goiás Cavalcante, não era mais o Gaudêncio, ele logo tratou de pagar nós a diferença para trás, e pagou todo mundo. E as coisas foram melhorando. E eu interessei, que era um desejo da maçonaria, né? Como eu estou até hoje lá, já fiz 50 anos de maçonaria. Nossa, coisa boa. Recebi meu diploma, a minha medalha do
maior idade na maçonaria, 50 anos, né? E nós fomos 3 colegas que recebemos. Gostaria de citar o nome dos meus colegas. É o Carlos Pereira, aqui vizinho, o Cláudio Mário Paroneta e o Divino Tavares, que não chegou a pôr a mão na medalha, que morreu antes de ela chegar aqui. O Divino Tavares, que era maquinista aposentado da rede? O Divino era da Estrada de Ferro. Quando eu cheguei aqui, ele já tinha um barzinho lá de frente do cemitério velho. Ele foi maquinista na rede. Foi até candidato a vereador e parece que não foi eleito. Não, ele ia ser candidato a vereador na eleição de 67, 68, por aí. Mas aí o Divino, o Jacinto, era cunhado dele, entrou e um prejudicava o outro, ele pegou, tirou a candidatura dele e apoiou o Jacinto. Para não prejudicar o Jacinto, e o Jacinto foi eleito, né? Acho que o Jacinto foi eleito, vezes, né? E bom vereador. Foi eleito 2 vezes o Jacinto. Em agosto de 1924, com menos de 2 anos de fundação, o Arraial de Pires do Rio foi elevado à categoria de distrito pela Lei nº 66, de abril de 1924, do Conselho Municipal de Santa Cruz. As autoridades encarregadas da direção do distrito foram as seguintes: Subintendente Distrital, o senhor Manuel Cavalcante Nogueira. Juiz Distrital, o senhor João Batista Soares. Escrivão, Severino Batista de Oliveira. Agente da Procuradoria Distrital, João Lima. Em 1924 foi fundada a Igreja Adventista por Eudóxio Mamed. O terceiro médico a se instalar no povoado de Pires do Rio foi o Dr. Manuel Afonso Cavalcante, em 1924. Davi José Scaffi instalou um laticínio e passou a operar também uma serraria na Rua do Fogo. No mesmo ano de 1925, o arraial se expandia. Montaram mais 2 fábricas de manteiga, uma de Aristóteles Lacerda e outra de Davi Abdala. Ainda no ano de 1925, chegou a Pires do Rio o farmacêutico Domingos Sávio, como ele gostava de ser chamado, trazendo em sua bagagem um diploma universitário de farmacêutico. Eu ganhei essa foto. A minha sogra, que tinha o poder dela, ela me deu de presente, que era foto do dia da inauguração da estação de Pires do Rio. Foi no dia 9 de novembro de 1922. Dia da inauguração da estação. O tempo estava nublado, hein? Estava muito... E era um horário mais ou menos, volta de 3h30 para 4 horas da tarde. Mas como estava escuro para chuva... Estava bem nublada mesmo. Foi casou a Carmelita de Freitas Rodrigues. Carmelita De Freitas Rodrigues. Ela era sogra do senhor. É. Aí ela passou a foto pro senhor. Certinho. Muito bom. Muito bom. Então aqui, pessoal, ó, a foto do dia 9 de novembro de 1922, sendo passada para nós aqui pelo seu João Albano Neto. O nome deles. O nome ninguém tem. Sei. Isso aqui. Ninguém tem mesmo não, isso é uma relíquia. Não, ninguém tem um nome. Mas eu peguei com a donazinha em vida dela. Tá. Aí o senhor começou aqui da esquerda para direita? Foi. É. Aqui o nome deles. É. Tá. Então, o primeiro nome aqui. Esse primeiro nome aqui.
Francisco Lúcio Lobo é o Francisco Lúcio Lobo é montador da Razinha. Que é esse aqui? O primeiro, é. Esse aqui. Então todos da primeira da esquerda. Da direita para esquerda. Da esquerda. Aqui em Pedro Rio, como o Lino Sampaio seja o fundador. Porque todo mundo já está ciente que o fundador de Sampaio foram os 4. Mas o Manuel Cavalcante Nogueira estava na frente de tudo. Enfrentou com o peito aberto para fundar Pedro Rio. E o Luciano Velho de Souza enfrentou com a sabedoria, porque ele era o mais estudado da turma, não é? E o Cosmo Majorino, coitado, eles eram um analfabeto. O Lino Sampaio está aí as assinaturas que ele deixou por aí. É um desenho, uma vergonha. Ele nunca calçou o pai de Putina, naquela época, é fundador de cidade. Sr. João, o senhor tem mais alguma coisa para o senhor passar para nós sobre esses primeiros moradores, pioneiros, o Luciano Félix de Souza, o Manuel Cavalcante? Você sabe que quando a estrada chegou, outro dia, o Zé Rincon postou na internet, lá em Brasília, que é uma coisa muito importante, que do Adolfo Mameli. O Adolfo Mameli, que ele fez aqui, ele era folheiro, mexia com lamparina, com lamparina, essas coisas. Aí eu postei, que também ele foi o fundador da igreja adventista aqui em 1924. A primeira igreja de Pedro Rio. A primeira de Pedro Rio em todas. Lá na Praça da Bandeira. Só que eu não divulguei onde era a Praça da Bandeira hoje. Eu deixei sem apagado como Praça da Bandeira. A Praça da Bandeira é onde era o mercado. Ali onde foi feito o mercado, aqui em cima da Praça da Bandeira, é o mercado. Sobrou aquela pontinha do lado de lá, que eles puseram lá o avô da mulher do Donadinha, lá um rastro de mas aqui em Pedro Rio teve 4 praças que foi. Naquele tempo, praça era um quarteirão com árvore e chão, não tinha calçamento, né? Era a primeira praça que foi ampliada aqui foi a nossa, aqui central, né? A praça São Paulo, que foi construído a maternidade, era uma praça. A Praça 24 de Outubro, eles construíram a Igreja Católica, construíram o Colégio dos Padres e a Casa Paroquial. A Praça da Bandeira, o Gaudêncio construiu o mercado, que foi de muito benefício construir. Como a maternidade foi, como a Igreja Católica foi.
e o mercado, né? Coisa tudo em cima de praça. Né? E depois a praça do doutor Tassiano construíram a Casa da Farinha, que hoje todo mundo conhece como Praça da Farinha, por causa dos Piauí. Ah, parece que foi ontem. Tudo isso era chão de terra. Não havia tantos carros, tantos prédios. A gente andava de carroça. Como assim, vovô? Tudo era diferente. Conta mais, vô. Aqui, nessa mesma praça, há muito tempo. Você não deve se lembrar, mas acontece todo o tempo. Nossas cidades a se transformar, acompanhando o desenvolvimento, onde não havia nada. Agora passo uma rua, uma avenida, uma casa. Muitos vieram do campo, tentando se adaptar a estes novos trabalhos nas cidades a se modernizar. Um lugar abandonado onde ninguém brincava tem agora uma massa. Muitas cidades a crescer, melhorando a condição da nossa vida de montão. Hospitais, melhores escolas pra gente estudar com mais consciência, preservar e educar e cultivar o bem. E podemos melhorar, fazer as coisas com mais consciência, preservar e educar e cultivar o bem.
abraço.